Sinta a planta do seu pé apoiada por inteira, para nenhum dos lados. Os seus joelhos também estão alinhados, tornozelo e quadril, eles não estão tombados para dentro, né? Não estão fazendo um valgo ou um varo. O quadril, ele tem uma extensão para um lado, uma extensão para o outro. Perceba o alinhamento do corpo de vocês, ombros relaxados, tá? Sem tensão nos ombros. E aí vocês vão direcionar a palma da mão de vocês para as últimas costelas, tá? Região do nosso diafragma, o principal músculo da respiração. Vamos ativar, despertar esse diafragma. Então, inspirem, sentindo que está entrando o ar para preencher toda a sua cavidade torácica. Esse ar vai preencher o seu pulmão. E quando vocês soltarem o ar, solta devagar, sentindo que ele está se esvaziando, tá? Então, vamos explorar essa capacidade pulmonar. Então, a gente inspira, abrindo costela, e na expiração, as costelas se fecham, tá? Entrem nessa conexão com o corpo de vocês, entrem nesse ritmo de movimento, tá? A respiração, ela tem várias funções, né? A de controlar o nosso sistema nervoso, né? Deixar ali em harmonia sistema simpático, parasimpático, ativação dos músculos abdominais, concentração e também o ritmo da nossa aula, ok? Terminando a respiração, relaxem os braços ao longo do quadril, perfeito. E agora vocês vão tracionar os ombros em direção às orelhas, o mais próximo da orelha possível, e caprichar agora na hora de soltar os ombros. Eles deslizam em direção ao chão. Traz os ombros para cima e para baixo. Perfeito. Na inspiração, os ombros sobem. Na expiração, os ombros descem. Novamente. Inspira e expira. E convidem os amigos de vocês para assistir essa aula. É só clicar no lado inferior e ao lado direito de vocês. Convidem seus amigos. Vamos chamar as pessoas para conhecer o Pilates, para praticar o Pilates, para sentir o corpo mais vivo, mais conectado, mais ativo. Excelente! Já aquecemos um pouquinho de ombro. Agora vamos para um movimento mais amplo. A Carol vai inspirar elevando os braços para o alto e na expiração os braços vão retornar na posição por fora. Carol, como se estivesse fazendo uns círculos. Exato. Inspira, expandindo a caixa torácica. Expira, descendo os braços na posição inicial pela lateral. Novamente. Inspira. Na expiração, abre os braços. Isso, abre grande, pensando na abertura da caixa torácica, sem compensar com os ombros. Percebam que não são os ombros que se elevam, tá? Eles permanecem alinhados, longe das orelhas, e o movimento é dos braços. Só mais uma vez. Ótimo. Mantenham seus dedos, Carol. Mantenha seus dedos direcionados para o chão. Isso. Junte um pouquinho mais seus pés. Ótimo. E dessa posição, a Carol vai retirar uma das pernas dela e fazer uma flexão de quadril, trazendo os joelhos estendidos para o alto. Isso. E desce. Inspira subindo e solta descendo. Isso. Joelho bem alongado. Imagina esse pé querendo ir para longe do quadril de vocês. Isso. 4, 5, 6, 7, 8. Agora, segura a perna aí no alto, Carol. Segurou. E agora você vai fazer uma flexão de joelho, imaginando que o seu joelho vai subir em direção ao seu tronco. Isso. Empurra para frente. Traz o joelho para o alto, numa cadeirinha, empurra para frente. Isso.
tá? Nós estamos ainda na fase de aquecimento, é um pré-pilates que a gente chama, tá? Onde a gente desperta as articulações e já vai preparando as articulações e o corpo para a fase principal dos exercícios, ok? É nesse momento também que a gente vai avaliando o aluno, como que ele está realizando o pré-pilates? Tá super bem? Tá tranquilo? A gente vai direcionando já as aulas de acordo com esse pré-pilates. Ah, o aluno está sentindo incômodo nesses exercícios de aquecimento? Sinal que hoje é dia de realizar com ele uma aula um pouco mais tranquila, tá? Esse pré-pilates desperta o aluno para a aula e também direciona a aula para o professor ministrar, ok? Então, sobe e desce com muita ativação da musculatura da coxa, joelhos bem alongados, os pés vão para longe do quadril. Ok. Faz a extensão e a flexão de joelho, tá? É normal a perna de apoio também se cansar, principalmente para as pessoas que têm um pouco de dificuldade de equilíbrio. Para quem tem essa dificuldade, é possível você e faz os movimentos. Deu? Muito bem. Agora, Carol, afasta mais uma perna da outra. Pode fazer um afastamento maior um pouco. Isso. Abra os seus braços. Dessa posição você vai inspirar. Soltando o ar, venha descendo com a mão esquerda para a parte externa do seu pé direito. Inspira. Isso. O que der, tá? Claro que muitas pessoas não têm esse alongamento da Carol e aí as mãos não chegam nos pés, não tem problema. Vai até onde o seu corpo permitir, tá? Sinta o seu corpo só trabalhando, sem forçar, sem precisar levar uma grande exaustão, tá? Vamos fazer 6 vezes para cada lado. Deixa o corpo descer, ó. Mantenha o alinhamento, volta, ó, retorna se alinhando, crescendo essa coluna. Olha para a mão de trás, uma mão vai para baixo, a outra quer ir para longe, para o alto. E aí nós vamos realizar o mesmo movimento agora para o outro lado, tá? Perceba se esse lado tem a mesma amplitude de movimento do lado anterior, tá? É bem comum a gente perceber o corpo um pouquinho mais menos alongado, um lado do que o outro. Isso é natural. A gente tem um lado que tem mais força do que o outro, mais flexibilidade, tá? Essas assimetrias acontecem de uma forma natural. O problema é quando essas assimetrias elas são muito aumentadas e aí acabam por causar um desequilíbrio no nosso corpo. Aí elas precisam ser tratadas. Pronto, a gente já terminou então com esse exercício nosso pré-pilates. Agora nós vamos iniciar, tá? Começando pelo push-up, que é um exercício em decúbito ventral. Então a Carol pode ficar de lado, Carol, em pé mesmo, do jeito que você estava. Isso, só que agora fica de lado para mim. Isso. As mãos vão à frente do tronco, braços estendidos, então. Soltou, solta bem a cabeça, Carol. E aí vocês vão começar a caminhar com as mãos até entrar numa posição de prancha. Pode ir, Carol. Isso, os pés para trás. Ombros, então, alinhados com o punho, tá? Eleva um pouquinho só o seu pescoço, Carol, só um pouquinho. Isso, alonga o teu pescoço e olhar paralelo às suas mãos. Dessa posição, você vai retirar um pé do chão e vai alongá-la para o alto em direção ao teto. Isso. E retorna. 1. Inspira. 2. 3. Isso. A mesma perna ainda, tá, pessoal? 4. 5. E 6. A Carol já tá com calor lá, tá? Muitas pessoas sentem incômodo no punho nessa posição, tá? Quem não é acostumado com as pranchas, é natural.
A gente precisa de muita estabilização da pelve também para não sentir nenhum incômodo na lombar. E aí você pode já fazer a outra perna direto, como pode descansar um pouquinho e aí retornar para fazer o outro lado, ok? Então a Carol vai fazer outra perna agora. Quem está acompanhando, vamos também. Inspira e solta, eleva. 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Desce um joelho, desce o outro, tira as mãos do chão, Carol, e sobe seu tronco. Muito bem. Dessa posição, a Carol, vira de frente para cá agora, vai ficar melhor. Isso. Venha mais para cá um pouquinho. Ótimo. Dessa posição agora, Carol vai abrir os braços. Isso. E vai descer o seu tronco aqui para o lado direito. Isso. Muito bem. O braço de cima precisa estar no mesmo alinhamento do braço de baixo, ok? Dessa posição, vai subir a perna que está estendida na lateral até ela se alinhar com o quadril. E aí nós vamos fazer um chute frontal e venha trazendo a perna para trás, empurrando o calcanhar em direção à parede, Carol. Isso. Antepé. Isso. Empurra em dorsiflexão. Para frente. Isso. Empurra em dorse. Nós vamos realizar todos os movimentos em 6 repetições, tá? Muito bem. Agora, apoia essa perna. Muito bem. Agora, inspira, soltando o ar, a Carol vai descer para o outro lado. A mesma coisa, alinha os ombros, elevou a perna, ela vem para frente, isso, em flexão plantar e vai para trás em dorse. Para frente, em extensão, para trás em dorse. E mantenha o alinhamento do tronco, tá? Mantenha o peitoral aberto, ombros longe da orelha, tá? Conectem-se com o corpo de vocês. Perceba se tem algum ponto solteiro, vai relaxar essa região do corpo que está em tensão. O objetivo não é tensão, é ter um controle corporal, tá? Completou 6 repetições, volta novamente. Agora você já vira de lado, Carol. Vamos para o próximo? Já vira de lado e aí você vai entrar, isso, no leg pull agora. Vocês podem sentar, tá? Realinha a coluna, abre bem o peito, os ombros longe da orelha, vocês vão sentar com as mãos para trás. A posição dos dedos não interfere, tá? Tanto pode ser, geralmente, as pessoas têm mais facilidade com os dedos virados para trás. Mas se você sentir algum incômodo de punho, não tem problema ficar com os dedos para fora. Então agora, estende os joelhos. Vocês vão ativar toda a região do quadril de vocês, glúteo, abdômen, e vai subindo o quadril até entrar numa prancha. Alinhou ombro, quadril, joelho e tornozelo. Inspira e eleva uma perna para o alto. Isso. Inspire e solta. 2, 3, 4, 5, 6. E pode sentar, Carol. Para muitas pessoas, o punho vai reclamar um pouquinho de ficar nessa posição, tá? Então, em vez de já ir para um outro lado, para fazer a outra perna, e aí se sentir cansado demais e querer acelerar no exercício ou fazer um exercício pela metade, pausa, só mantém o alinhamento da coluna, senta, retoma, né? Espera passar um pouquinho a fadiga e eleva novamente o quadril, porque pra gente o mais importante é manter o alinhamento da postura. E aí assim, nós vamos para a execução do outro lado.
Isso. Priorizando a boa postura, tá? Sem excesso de tensão. Isso, fazendo as ativações corretas, contraindo o glúteo, acionando os músculos do abdômen. São 6. Muito bem, ótimo. Esse foi o leg pull. Então agora nós vamos para o próximo movimento, de lado também. Então a Carol vai se posicionar. Começa aqui de frente, dá para fazer os dois de frente, depois você só muda o lado, né? Tá, nós vamos para o side bend. É um exercício bem gostoso, faz um alongamento bem importante na lateral do tronco, só que eu preciso de muita estabilização de ombro, tá? Dessa posição, acho que dá para trazer sua mão um pouquinho mais perto, só, Carol, à esquerda. Um pé na frente do outro. Alinhou os ombros, abriu o peito e dessa posição a Carol começa a retirar novamente o quadril do chão. Isso. Agora alonga, subindo o quadril para o alto e jogando o braço por cima da cabeça, olhando para a mão de baixo. Quando o quadril dela, com controle, for retornando para o chão, ela desce a mão, apoia no quadril e olha para essa mão que está descendo, tá? Para a gente trabalhar cervical ao mesmo tempo, tá? Mobilização de girando o pescoço, olhando para a mão de baixo e alongando toda a lateral do tronco, trabalhando muita força de braço. E retorna com controle. Desceu, apoiou a mão do quadril. Perfeito. Novamente. Subiu, girou a cervical, olhou para o braço de baixo e retornou com controle. Último, Carol. Esse é um exercício difícil, tá? Exercer esse controle de ombro e braço num único apoio, ele é bem difícil. Então, a gente vai realizar 4 movimentos para cada lado, certo? Tudo bem, com controle, transfere as pernas para frente. Muda o apoio. Isso, braço direito agora. Posição das pernas, não sei se vocês conseguem ver daí, porque a calça da Carol é um pouco escura, mas a perna da frente está posicionada, a perna de cima está posicionada na frente da perna de baixo, ok? Antes de subir, eu já alinho o meu tronco. Então, aqui, ó, eu já direciono o peitoral para frente, já abro os meus ombros para que não haja nenhuma compensação, já estabilizo cintura escapular, tá? E dessa posição, aí eu subo para realizar o movimento. Isso. Alongou e desceu com controle. A mesma coisa, provavelmente quem está realizando os exercícios juntos vai perceber que um braço vai realizar com mais dificuldade que o outro. É normal, tá? Geralmente quem é destro vai ter mais força no braço direito, aí vai conseguir fazer essa elevação com mais estabilização do lado direito, tá? Mas como o Pilates trabalha o corpo como um todo, se houver algum encurtamento na lateral do tronco, também vai ser um fator de dificuldade, tá? Para que o quadril suba nessa amplitude que a Carol está subindo, a gente tem que ter essa região aqui de torácica e lombar, quadril, com mais amplitude de movimento, com mais alongamento. A última. Olha lá, a Nath fez 6, ó, tá animada, hein? Isso que ela tem um pezinho extra aí. Eram 4, a Nath se empolgou, fez 6 cada lado. Isso que a Cecília já tá fazendo um pezinho a mais aí pra ela, hein? Muito bem, tá? O side bend é um exercício bem gostoso de fazer, trabalha toda a cadeia lateral do tronco, mas tem esse fator braço muito importante que a gente necessita ter essa força, esse condicionamento no braço para poder sustentar o tronco, ok? Desta posição agora, a gente já vai sentar, então, pode só virar o seu tronco para frente, dessa posição que a Carol tá, é só virar o corpo para frente. Pode continuar de lado para mim, Carol. Fica de frente para lá. Isso. E aí a gente vai fazer o bumerangue. Então, a Nath aí, as gravidinhas, acho melhor pular esse, porque acaba colocando uma certa pressão no abdômen, né? Principalmente gestantes aí do segundo trimestre,
não é um exercício indicado para realizar por conta dessa pressão, tá bom? Só por isso, não que ele vá fazer nenhum mal, mas acaba prejudicando, e nessa fase da gestação a gente prioriza aqui mais alongamento dessa região anterior do tronco para não sobrecarregar a linha alba, acontecer uma alta pressão, o rompimento da linha, o afastamento dos músculos e ocasionar a tão conhecida diálise, né? Que é comum acontecer nas gestações, ok? Então, melhor pular esse. Se alguém também tiver em crise aí de lombar, algum problema, né, principalmente se for relacionado à hérnia de disco, eu também aconselho a só admirar a Carol executando esse. Muito bem, então nós vamos para o bumerangue que eu falei, né, Carol? As mãos ao lado do seu quadril, perfeito. Ó, a Carol já começou se posicionando. Ela vai fazer uma leve inclinação do tronco para trás, ao mesmo tempo que as pernas dela se elevam, como se fosse fazer um teaser. E ela vai soltar as mãos para que as pernas rolem para trás. Ela inverte a posição das pernas e retorna para frente. Inspirou, rolou para trás, invertendo a posição da perna que está cruzada. E agora ela não encosta mais o pé no chão, ela vai parar na posição inicial. Inspira, solta, rola, jogando as pernas por cima da cabeça e trocando a posição das pernas. Rolou para frente. Aí, para trás, tá? Sempre com esse controle e fazendo então a troca da posição das pernas. A perna que está por cima, quando ela realiza o rolamento, é um exercício bem gostoso de fazer, trabalha muito mobilidade de coluna, ativação de abdômen, de quadríceps. Tudo bem aí, Carol? Dá para fazer mais 2 movimentos? Aê! Muito bem. Agora, Carol, faz o último. Pode fazer. E aí você vai parar sentado novamente. Pode se manter nessa posição. Muito bem. Esse próximo, o Seal, dá para a gestante fazer desde que seja um movimento bem curtinho. Uma parte dele muito importante, muito bacana para a gestante é a questão de trabalhar a parte interna lá, os adutores da coxa, porque vocês vão segurar, pode dobrar seus joelhos então, Carol, e aí vocês vão segurar, passar o braço por debaixo do joelho e pegar lá nos tornozelos, tá? Com o antebraço, então, por fora da perna. Então, essa posição é bem legal para gestantes. Não, passa por debaixo e pega com a mão por fora da perna. Isso. Então, essa posição, essa abertura aqui da parte interna da coxa é bem legal para gestantes. Que vocês podem fazer a mobilização da lombar. Quer ver? Faz só o comecinho, Carol. Ó, direcionou a lombar para o chão e retornou. Carol se empolgou, mas vocês não se empolguem. Tá? Ó. Legal essa abertura da coxa e essa mobilização da lombar. Muito legal para gestante, tá? Então, gestante realiza só esse início dos movimentos. Os demais, vamos lá, vai fazer o rolamento mesmo para trás. Então, agora não tem o peso das pernas. Dá para fazer um movimento mais tranquilo de realizar, tá? Então, vocês vão realizar os kicks, que são as batidinhas, 3 batidinhas no pé. Lá para trás. Rolou para frente, 3 batidinhas. 1, 2, 3. Rolou. Faz a batidinha lá atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rolou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faz o rolamento. 1, 2, 3. Aê. E controla. Gente, precisa fazer uma curvatura em C muito bem feita da coluna. Porque se vocês mantiverem a coluna muito retificada, muito reta, sem esse C, vocês vão descer e a costa vai bater no chão e não vai voltar, tá? Então, é um exercício muito importante de mobilidade da coluna, porque se eu não consigo fazer essa mobilização, a coluna se mantém reta e ela reta, vocês rolam para trás, bate lá a torácica e não volta mais, tá? É bem comum de acontecer isso em alunos retificados, por isso a gente precisa trabalhar muito mobilização da coluna, ok? Esse é um exercício
Embora precise de bastante consciência corporal, ele é bem gostoso de fazer. Se deixar a Carol, fica a manhã inteira ela fazendo. Então, nós vamos para o próximo. Vamos para o crab, Carol. Crab, vocês vão cruzar mesmo as pernas e segurar lá na ponta dos pés. Isso, por fora das pernas, do jeitinho que a Carol tá fazendo. Eu já vou fazer agora um round, que a gente fala, que é um C bem grandão com a coluna. A Carol vai direcionar a testa dela para a perna e vai empurrar a torácica dela para trás. Quanto maior o C, tá? Melhor a minha mobilidade de coluna e melhor eu consigo fazer esse rolamento. Olha que linda, Carol, executando isso mesmo. E retorna, mantendo essa posição de bolinha o tempo todo. Então, ela rola e retorna com a testa direcionada para a perna. Realiza o rolamento, tá? Pilates tem muito rolamento. A gente trabalha muito com isso porque é justamente esse rolamento que mobiliza as vértebras da coluna, ok? Uma coluna muito reta é sinal de problema. Uma coluna muito rígida é sinal de problema, tá? A hipermobilidade e a hipomobilidade não são benéficos, a gente precisa ter um equilíbrio. A coluna precisa ter estabilidade e mobilidade, tá? São essas duas competências que nos proporcionam uma coluna mais saudável. Ok? Perfeito. Pode terminar esse. Aí, Carol, já descruza as pernas. Aê. Já vira de barriga para baixo. Exercício de tronco, pessoal, um tabu aí para muitas pessoas. São movimentos bem raros da gente realizar no dia a dia. Então, a grande maioria das pessoas entendem que quando elas vão estender a coluna dela, elas vão sentir dor, elas vão se machucar. E é justamente o contrário. A gente flexão de tronco. Então, você abaixa o tempo todo, você vai com seu corpo para frente o tempo todo. Né? É um excesso de flexão de tronco e muitas vezes o corpo acaba entrando nesse padrão. Hoje em dia as pessoas estão muito mais nesse padrão anteriorizado, cabeça, principalmente celular, né? A cabeça está cada vez mais aqui para frente, mais aqui, por conta de realizar só movimentos para frente, e as pessoas acham que quando elas realizam movimentos para trás, elas vão machucar a coluna. E é normal numa harmonia, tá? Então esse é um exercício bem importante para a coluna, bem benéfico, salva aí algumas patologias. É claro que numa aula aqui no estúdio, que os exercícios são programados, individualizados, de acordo com a necessidade de cada um. Se for o caso, a gente... Ao início, é lógico que a gente trabalha para que todos os alunos consigam fazer todos os movimentos, né? Para que o corpo das pessoas tenha liberdade de movimento. Mas, tem algumas patologias que, a princípio, né, a gente tira aí do programa de exercícios dos alunos. Então, salva algumas patologias, só que contraindica a extensão da coluna, certo? Então, muito bem. Nessa posição agora, Carol já flexionou os joelhos dela, que é a posição inicial do exercício. Agora ela vai segurar ou na ponta dos pés, ou mais lá na linha dos calcanhares. Isso vai depender da mobilidade de cada um. E aí ela vai começar agora a fazer a extensão da coluna dela, aproximando, sem exagerar na extensão da cervical. Abaixa só um pouquinho seu pescoço, Carol. Aê. Pronto. Então, a intenção é que o pé vá até a cabeça até o pé, mas sem exagerar na curva da cervical. Agora, dessa posição, ela vai fazer um balancinho com o tronco. É como se os joelhos dela puxassem ela em direção ao chão e aí os ombros puxassem as pernas para o alto. E ela vai realizar esse balanço. Tá? Precisa de mobilidade, precisa um pouquinho aí de força de o corpo se movimentar livremente, sem fazer grande esforço, tá? Deixa o corpo entender o que está acontecendo com ele, onde ele precisa fazer força, onde ele precisa liberar. Descansa um pouquinho mais, né, Carol?
Os rolamentos iam embora. Tá vendo? É normal, o corpo da gente ele tem mesmo mais facilidades em algum tipo de movimento e mais dificuldades em outro, tá? É o padrão de corpo de cada um. E aí, é aquilo que eu falei, a gente vai trabalhando, os exercícios do Pilates são justamente para encontrar esse equilíbrio. Aonde eu tenho mais dificuldade? É onde eu preciso treinar mais. As pessoas pensam justamente o contrário. Não, eu vou fazer só aquilo que eu gosto. E não, tá? A gente tem que buscar o equilíbrio, muitas vezes treinando justamente as suas dificuldades. Muito bem, vamos para o próximo. Estamos finalizando. Nós vamos realizar agora o push-up, Carol, dessa posição. Já direciona a palma da mão para baixo. Nós vamos entrar numa prancha. E da prancha nós vamos realizar a fechados, então eu desço com os cotovelos indo lá para minha cintura. Isso. Joga seus ombros um pouquinho mais para frente na descida, Carol, como se sua cabeça fosse lá para a parede. Você está levando o corpo para trás na hora de flexionar. Isso, tá? Seus ombros têm que passar dentro das suas mãos. Certo? Então, é um exercício que você também realiza de acordo com o seu condicionamento. Claro que uma pessoa com tríceps aí bem fortalecido, ela vai conseguir descer até encostar o peitoral no chão, tá? Tudo a gente vai progredindo aos poucos. Eu não tenho força para descer tudo? Não precisa descer tudo. Ah, para mim tá muito difícil, eu não consigo soltar nada. Apoia os joelhos no chão, Carol. E a gente faz a flexão de braço numa semi-prancha. Só leva, antes de flexionar, Carol, seus ombros mais para frente um pouco, bem em cima do seu punho. Aí, ativa um pouquinho mais a região de abdômen. Isso. E ó, faz o exercício de uma maneira mais simplificada, mas que também traz muito resultado de fortalecimento, tá? Essa é uma etapa para você evoluir para uma prancha de 4 apoios. A gente inicia aí nos 6 apoios, treina bastante, ganha fortalecimento dos braços e parte daí para a prancha de 4 apoios. Ok? Dessa posição, terminamos aí o repertório, então esse é o último exercício. Vai com os braços mais para frente um pouquinho, Carol. Isso, agora vai jogando o seu corpo lá para frente. Aí, solta, solta o quadril. Alonga, sinta o peitoral se abrir, os ombros se relaxarem. Abaixa um pouquinho só seu queixo, Carol. Isso. Abre bem as escápulas. Inspira e solta. Agora comecem a sentir o corpo relaxar. Inspira e soltando o ar dessa mesma posição, começa tirando o quadril do chão, dobrando os joelhos e vai levando o quadril lá para